Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu sou Rosária Castilhos, a professora Rô, do canal Bate-Papo, inclusive com a professora Rô. Sou professora da Universidade de Estácio de Sá e coordenadora da turma de Psicopedagogia Institucional e Clínica do Campus Recreio, aqui no Rio de Janeiro. Quero agradecer a todos e todas que estão aqui conosco. Muito obrigada de coração. Agradecer aos especialistas que doaram seu tempo, mandando vídeo com todo o amor. Agradecer a comissão que me ajudou intensamente, com muitas reuniões no Teams, para que esse evento fosse ao ar. Quero pedir um favor a vocês, que, por favor, se gostarem, deem o link, deem o like e se inscrevam no canal, porque das próximas vezes, se nós tivermos um número suficiente de inscritos no canal, poderemos fazer esse evento em lives, né? E vocês todos poderão conversar com os palestrantes. Muito obrigada, muito obrigada. Deixem o seu comentário no próprio WhatsApp, tá? Dizendo se gostou, para que a gente possa sempre aprimorar. O único objetivo é socializar o conhecimento nesse momento tão difícil de solidão, né? E minimizar essa solidão, agregando conhecimento a todos. Muitíssimo obrigada de coração. Olá, sou Fernanda Prado. E a seguir, vamos ter a palestra com a nossa querida Ruth Cândida, que é mestre em Educação Especial, falando um pouquinho sobre a diferença nas terminologias, nas dificuldades da aprendizagem. Fique com a gente até o final. Olá, como estão todos? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da professora Rosária e da sua equipe, Rafael, Fernandinha e outros, de estar aqui hoje conversando com vocês sobre as diversas terminologias que a gente usa dentro da psicopedagogia no tocante à aprendizagem, né? Aprendizagem é uma mudança de comportamento. Quando essa mudança de comportamento não é feita a contento, a gente diz que existe uma certa alteração, né, nessa aprendizagem. E, portanto, a gente precisa nomear o que ele tem. O que a pessoa tem? Tem um problema? Tem uma dificuldade? Tem um distúrbio? Tem um transtorno? O que são essas coisas que a gente fala, né? Que a gente fala dessa, mas que a gente não pontua exatamente o que elas significam. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa terminologia e a gente vai começar pelos distúrbios, né? O que seria um distúrbio de aprendizagem? Bom, um distúrbio de aprendizagem está ligado à questão orgânica, à questão de doença, né? Questões neurológicas. São coisas intrínsecas, né? Que estão no aluno, que estão no estudante. São questões que busca-se a área médica para a gente poder entender, poder sanar, né? Uma hiperatividade. Uma hiperatividade é um problema neurológico. Não estou falando de déficit de inteligência e hiperatividade. Estou falando do comportamento hiperativo, do comportamento motor extremamente acelerado, né? Como essa garota que tem uma cordinha atrás, né? Que corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. E que, normalmente, essa hiperatividade decorre um déficit de atenção, por causa desse descontrole todo que ela tem. Mas não necessariamente ela vai ter déficit de atenção. Ela pode ser hiperativa, como a gente vê muitos adultos hiperativos que jogam toda essa hiperatividade para dentro do seu trabalho, né? Então, as pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite e não tem fim de semana, estão sempre trabalhando, que utilizaram de uma maneira bastante positiva essa grande energia motora, essa grande energia de pensar que eles possuem. Bom, então esse distúrbio, quando a gente fala em distúrbio, a gente fala em problema neurológico, fala também de disfunção cerebral mínima, né? Quando a pessoa demora um pouco para entender as coisas, são lentas na sua aprendizagem, por problemas orgânicos, problemas pessoais, né? Problemas que tem dentro
da pessoa. Bom, uma vez que a gente viu o distúrbio, a gente vai olhar agora o que são transtornos. Bom. Transtorno já nos remete a uma outra área de conhecimento. Nos remete a uma análise clínica, né? Clínica, então você vai observar a pessoa para ver o que é transtorno. O transtorno, ele é um conjunto de sintomas, né? O significado do transtorno é um conjunto de sintomas que a pessoa tem e que vai dar um quadro final. Bom, os transtornos de aprendizagem, eles compreendem que a pessoa que os possui déficit de leitura, problemas na área da leitura, na área da soletração, na área da matemática, na área de compreender as questões escolares. Eu estou aqui falando de transtornos específicos escolares, né? Eu estou basicamente me remetendo ao CID-10, com transtornos específicos do desenvolvimento nas habilidades escolares. O CID-10 vai dizer para a gente que esses transtornos específicos de leitura, eles estão na área da leitura, né? Como a pessoa lê, ela tem uma dificuldade grande de ler, elas leem muito demoradamente, elas leem tão demoradamente que acaba perdendo o sentido quando elas terminam de ler a palavra, né? São transtornos específicos na área da soletração, né? O que é soletrar? Soletrar é você expedir o som de uma letra. Então, para aí você vai ter que ter reconhecimento figura e letra, né? Figura e som, né? A letra e o som da letra. Então, existem pessoas que têm uma grande dificuldade em fazer essa associação letra e som. Outro transtorno é na área da matemática, né? A gente conhece como descalculia. E a descalculia não é só problema na área aritmética, de fazer conta, e na área geométrica, e na área de ter o sentido do número, né? O que significa o número 3? O que significa o número 3.000? Né? O que significa 1 milhão? Né? O que significa 1 milhão? Não sei. 1 milhão de cruzeiros. Né? Qual o sentido desse número? Né? O que ele... qual o valor que ele tem para as pessoas? Então, a criança, né, a gente já vai falando em números um pouco menores, qual o sentido do número? Né? 20 menos 17 dá alguma coisa parecida com 13 ou alguma coisa parecida com 3? Qual é a lógica que tem? Então, a descalculia, que é um transtorno ligado à área da matemática, ela é um transtorno bastante difícil para quem os tem. Porque você ter a lógica, né, você entender a lógica numeral, a geometria, a aritmética, é a nossa vida cotidiana. Outro transtorno específico da área da aprendizagem é o transtorno das nossas habilidades escolares, né? Quais são as nossas habilidades escolares? Nós temos que organizar o nosso material para ir para a escola na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, porque são dias diferentes e são materiais diferentes, são conteúdos diferentes que serão dados. Eu preciso organizar meu material, eu preciso organizar o meu uniforme, né? Segunda-feira eu tenho educação física, mas na terça-feira eu não tenho. Eu preciso organizar o meu caderno, né? Ele precisa ter começo, meio, fim. Eu preciso ter uma lógica, né, nessa arrumação. A professora coloca lá no quadro, pede para que a gente copie no seu caderno. A gente copia, a gente faz uma cópia para ter uma lógica, uma estrutura, né, uma questão didática, para quando a gente retomar o estudo, a gente saber que começa do começo, meio e fim, né? Tem muita gente que
não entende essa lógica. Outra coisa é também escrever dentro da linha, né? Não precisa estar dentro da margem do caderno. Então, essas habilidades escolares a gente aprende na escola. E a gente precisa ter um professor organizado para que ele possa nos dizer como a gente vai fazer, como é que a gente vai se organizar. Um professor sem planejamento, um professor que chega para dar aula sem se organizar, nós teremos uma turma e alunos também desorganizados. E para alguns deles que precisam dessa organização, fica um pouco difícil, um pouco mais difícil para eles. E também tem outras habilidades, né, de desenvolvimento escolares, que é, poxa, como é que é o trabalho de grupo, né? Nas primeiras séries do ensino fundamental, a gente organiza, a gente diz tudo que cada um vai fazer, mas já nas últimas séries do ensino fundamental, os grupos já aprenderam de tanto vivenciar essa rotina que existe um líder no grupo, que existe o secretário, que existem as pessoas que vão encontrar as figuras, as pessoas que vão escrever, a pessoa organizadora, né? Então, essas são habilidades escolares que a gente tem. E habilidades não escolares, porque a escola, né? A gente que está aqui nesse momento de confinamento, a gente sabe que a escola não é só estudo. A escola é um grande momento social. É lá que nós criamos os nossos laços sociais, emocionais, né? Os nossos laços que vão durar para a vida inteira. Quando não para a vida inteira, metade da vida, né? Eu e Rosária já somos amigas há 30 anos. Então, nos conhecemos na pré-escola. Já foi perto, né? Porque nós estamos com quase 35 anos ainda. Bom, então, os transtornos de aprendizagem, né? Eles estão no CID-10, então eles são bem descritivos. Mas existem também outros transtornos de desenvolvimento que eu não falei. Transtorno de desenvolvimento motor, né? Então eu vou ter uma letra muito feia, né? Eu vou ter uma disgrafia, então por uma questão, né? Uma questão motora mesmo, uma questão motora. Bom, passando do transtorno, a gente vai ver o que é aprendizagem, né? O que é problema de aprendizagem. A gente fala assim, o cara tem um problema de aprendizagem. Só que quando a gente fala em problema, a gente está falando de situações difíceis que as pessoas passam na escola, como bullying, né? Ele não tem nenhum problema no nível cognitivo, social. E aí, o que seria problema de aprendizagem? O problema de aprendizagem se remete a situações difíceis que a gente passa na escola, né? Como eu disse, a escola não é só a questão de conteúdo, né? A questão social também. Então, o bullying é um problema na área da aprendizagem. Ele vai interferir bastante na área da aprendizagem. As crianças que sofrem bullying, embora tenham uma inteligência normal, raciocínio normal, elas não conseguem aprender, elas não conseguem interagir, elas não suportam a escola, porque ela é muito maltratada. As crianças que sofrem bullying, elas são sempre o ator principal da chacota, né? São aquelas pessoas que estão sempre sendo magoadas pelos seus colegas. E os seus colegas, né? Parece que fazem um pacto com aquele perseguidor para não serem perseguidos. Então, a pessoa que sofre bullying, normalmente ela fica muito sozinha, muito solitária. E esse problema é um problema bastante grave, que tem que ser enfrentado por pais, professores, pela equipe da escola, né? A equipe da escola precisa fortalecer a inteligência emocional desses alunos.
a inteligência emocional, que hoje a gente está precisando tanto, né? Nesse momento de confinamento, nesse momento que a gente precisa olhar para a gente, entender como nós funcionamos, né? De que maneira o nosso emocional funciona. Esse é um momento em que os pais poderiam estar aproveitando para conversar com seus filhos sobre essas dificuldades que as pessoas enfrentam na vida, essas dificuldades de estar sempre à margem da sociedade, de serem colocados, né, à margem da sociedade. Bom, mas os problemas têm que ser enfrentados muitas vezes por profissionais, né, por psicólogos. O psicopedagogo ele pode orientar na área do conteúdo, porque vai ficar bastante defasado, mas o psicólogo tem uma maior atuação no momento dos problemas da aprendizagem. Bom, enfim, esse é um deles, né? Bom, e o que é dificuldade de aprendizagem? A dificuldade de aprendizagem tem sido um nome bastante generalizado, bastante genérico, que a gente tem usado na área da psicopedagogia para abranger todos esses problemas, para abranger distúrbios, para abranger os transtornos, para abranger os problemas. Então, as dificuldades de aprendizagens, elas estão dentro do contexto escolar, né? Tudo que ocorre dentro do contexto escolar, do que eu falei, serão dificuldades de aprendizagem. Serão dificuldades aquelas inerentes ao aluno, serão aquelas dificuldades criadas pelo ambiente, serão aquelas dificuldades criadas pelas metodologias que os professores utilizam e também serão aquelas que a gente não sabe de onde surge, né? Mas que todas elas vão mostrar, vão dizer pra gente que o nosso aluno está tendo um desempenho acadêmico abaixo do padrão. Então, a dificuldade de aprendizagem é aquela que ocorre na escola. É a típica, né, que o psicopedagogo, o professor, que a escola inteira enfrenta. As perturbações, bom, então vamos lá. Os atrasos de desempenho, as perturbações emocionais, as inadequações metodológicas, as mudanças de padrão de exigências de uma escola para outra, né? Tudo isso vai poder causar uma dificuldade de aprendizagem. A professora Alicia Fernandes, gosto muito dela, é uma professora argentina, ela tem um livro muito interessante chamado Inteligência Aprisionada. Ela vai dizer pra gente que a dificuldade de aprendizagem ela é como um sintoma, uma fratura no processo de aprendizagem, onde necessariamente estão em jogo os 4 níveis de desenvolvimento: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. É muito interessante ela colocar nesse momento a questão do desejo, a questão da motivação, né? A questão motivacional tanto intrínseca quanto extrínseca, né? Porque o desejo de aprender é muito mais do que a própria escola, né? É o indivíduo que tem o desejo de conhecer, de ser curioso, né? E a escola também precisa provocar todos esses desejos. E ela diz que a dificuldade de aprender seria resultado da anulação dessas capacidades, seria um bloqueio dessa possibilidade de aprendizagem. Olha só que coisa interessante, né? Um bloqueio nesse meu desejo, um bloqueio nesse meu corpo, um bloqueio nessa minha inteligência, por isso inteligência aprisionada, um bloqueio nesse meu organismo. Eu trouxe também um outro autor que eu gosto muito, que é Paim,
e ele diz o seguinte: a dificuldade de aprendizagem é um sintoma que tem uma função positiva, tão integrativa como o aprender. Então a dificuldade é um sintoma no aprender, o que significa pra gente que a pessoa aprende. Ela só tem a dificuldade, mas ela vai aprender. É um sintoma. E como sintoma, a escola deve tratar de uma maneira interessante, deve tratar de uma maneira que demonstre cuidados, que demonstre metodologias, né? O psicopedagogo precisa encontrar técnicas, né, que faça com que essa pessoa, esse aluno, esse estudante retome o quadro, limpe esse sintoma, né, e ele possa voltar ao fluxo da aprendizagem. Quer dizer, é muito interessante isso que o professor Paim fala, né? Cumpre uma função, a dificuldade de aprendizagem, cumpre uma função positiva e integrativa do aprender, né? Bom, gente, existe ainda mais um termo, né, que as pessoas misturam muito, que é a deficiência. E no caso da escola, é a deficiência mental. Porque as deficiências sensoriais, como visão, audição, física, as deficiências sensoriais, que são a visão e a audição, né? E a deficiência física, que é a deficiência motora, de locomoção, essas são muito visíveis. Mas a deficiência intelectual, ela às vezes é confundida, né, com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Por último, eu gostaria de falar sobre deficiência, né, e especificamente a deficiência intelectual. Bom, a pessoa que tem deficiência intelectual, ela tem um atraso significativo no seu desenvolvimento, ela possui uma inteligência, uma aprendizagem bastante lenta, né? Se fizer um teste de coeficiente de inteligência, ela tem uma inteligência rebaixada na tabela do Stanford Binet abaixo de 70, e ela tem também dificuldades adaptativas em pelo menos 2 setores. Que setores seriam esses? Bom, os cuidados pessoais, né? Ela precisa de uma orientação, sempre de orientação de como tomar banho, que roupa que vai separar, o que deve vestir. Problema na comunicação, seu vocabulário é restrito, ele é pequeno, ele não é rico, ele não é polissêmico. Habilidades sociais, né? Sempre abraçam muito, são muito redios. Na questão dos recursos da comunidade, né? Como usar os recursos da comunidade, ele sempre precisa de uma pessoa que os ensine a levar ao médico, a ir à escola, a pegar o ônibus tal, a pegar o ônibus X, né? A escolha do seu lazer, tem dificuldade de escolher o que eu vou fazer agora, né? Sempre precisa de orientação. Na questão do trabalho, quando já estão trabalhando, precisa de uma supervisão bastante eficiente nos primeiros dias que estão trabalhando. Na questão da sua autonomia, né? A questão do dinheiro, como é que lida com o dinheiro, quanto significa o dinheiro, o valor do dinheiro. Competências domésticas, né? Pequenas coisas que a gente faz em casa, como dobrar nossas coisas, guardar no armário, organizar a nossa mesa de trabalho, os nossos livros. Então são pessoas também ir a uma padaria, voltar à padaria, né? Usar os recursos da comunidade. São pessoas que possuem dificuldade
nessas habilidades sociais. Então, a deficiência intelectual, ela então vem acompanhada de um atraso de desenvolvimento, QI baixo, dificuldade nas habilidades sociais, de trabalho, de escola, de saúde, né? Então, a pessoa que tem deficiência intelectual é diferente de uma pessoa que só tem dificuldade de aprendizagem. Porque a dificuldade de aprendizagem nem sempre, ou na maioria das vezes, não está associada à questão da deficiência, tá? Eu nem fiz slide para isso porque a grande confusão é entre distúrbio, transtorno, problema e dificuldade, tá? Então, gente, muito obrigada. Era isso que eu gostaria de estar conversando com vocês. Obrigado mais uma vez, Rosária. Um grande beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado da palestra com a nossa querida Ruth. E amanhã encontramos vocês aqui com a Valéria Oliveira falando sobre a deficiência intelectual e inclusão. Obrigada pela participação de todos e até!